boa noite, né? A gente vai já dando início aqui, nós vamos, né, dar boas-vindas a todos, né? Eu sou Ellen, fisioterapeuta, sou, para quem não me conhece, sou uma das sócias proprietárias junto com a Sandra, que também vou passar a palavra para ela, então sejam muito bem-vindos, né? A gente vai estar hoje continuando com o nosso propósito aí do mês de abril, que é trazer bastante informação, né? Pelo menos as informações que a gente tem levantado, que são bem pertinentes aí em relação ao TEA, tá? Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre as questões alimentares no TEA, sobre a seletividade alimentar, tá? Então, assim, eu vou passar a palavra para a Sandra para A fazer gente está também. no outro, ali de seletividade alimentar. Vamos lá, vamos fechar o microfone. Aí, se vocês não fecharem, eu vou lá e multo, tá, gente? Você quer falar um pouquinho? Depois eu falo as regras, Sandra? Pode ser. Boa noite, pessoal. Eu sou a Sandra, sócia aí da Ellen, e hoje também vou estar aqui para falar um pouquinho, junto com a Mari, com a Catu, sobre a questão das disfunções aí, dos transtornos alimentares aí na criança com autismo. É a nossa terceira semana do nosso mês azul, e esse ano nós achamos que era por bem trazer esses temas até vocês como conhecimento aí para a gente poder abrir novos horizontes no que pensar, no que saber desses temas tão importantes que nós temos trazido, tá bom? Sejam bem-vindos. As palestras, né, das semanas anteriores, nós já estamos com os links, né, tem no nosso canal do YouTube, tá, já estão disponíveis. Depois a gente também disponibiliza os links, né, nas nossas redes sociais, tá? Então, hoje a gente vai estar, né, falando um pouco sobre as questões, né, da questão alimentar no autismo, né, as dificuldades, as disfunções, como a gente pode estar intervindo, tá? Então, eu peço a todos que deixem os microfones desligados, né? Caso alguém esqueça, eu vou lá e vou dar uma multadinha. Eu vou estar moderando essa mesa, então eu peço que as perguntas sejam colocadas nos chats para que a gente consiga, né, discuti-las ao final, né? Para isso, eu vou pedir a colaboração, né, da Catu, da Sandra e da Mari, para ser 20 minutos cravadinho, né? E assim, se vocês me verem levantando a mão assim, ó, é porque falta 5 minutos. Quando faltar 5 minutos, eu faço assim, tá bom? Como nós temos 3 palestrantes, né, a gente vai ser um pouquinho mais rigoroso para a gente não extrapolar o tempo aí, tá bom? E assim, eu vou deixar a palavra para cada uma delas se apresentar rapidamente, né, em relação ao trabalho que faz, rapidamente, né, para a gente entrar né, no conteúdo aí. Então, Catu, você é a primeira à vontade, depois a gente tem a Sandra e a Mari. Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Catu Silva, eu sou terapeuta ocupacional, enfim, uma longa trajetória clínica na Clínica Ludens, e também trabalhei alguns anos com saúde mental, tanto na assistência como em gerenciamento de serviços de alta complexidade. E eu vou contar um pouquinho, na verdade, da minha história toda, que é muito cheia de facetas, enfim, muito cheia de recortes, de caminhos, né, que eu percorri para chegar até aqui. Por que que eu fui? Porque, como terapeuta ocupacional, eu resolvi estudar os distúrbios alimentares, né? Porque dessa temática que a gente fala hoje. Essa é uma temática extremamente ampla, e a gente poderia ficar aqui dias falando sobre ela. Então, mas como terapeuta ocupacional, eu acho que, né, hoje a gente já ouve muito se falar em relação aos distúrbios alimentares ligados às questões dos transtornos de processamento sensorial, mas isso, na verdade, é muito mais novo no Brasil, inclusive, do que a própria intervenção de integração sensorial. Então, é por isso que eu vou contextualizar. Mais ou menos nos meados dos anos 2000, né, eu, Ellen, Sandra, né, a Clínica Ludens começa a se aprofundar no estudo clínico e teórico da integração sensorial. Então, a gente começa essa trajetória alguns aninhos atrás,
E em 2009, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, especificamente né, eu fui morar em Los Angeles, eu fiquei nos Estados Unidos de 2009 até 2012. Ela é acomodada no lugar que ela está e ela Só. De 2009 a 2012. E quando eu cheguei em Los Angeles, eu já tinha um percurso, né, na clínica do transtorno de processamento sensorial, já tinha acesso, já tinha um tempo aí de estudo e de aplicação clínica. E aí eu tive a chance e a oportunidade de conhecer uma pessoa muito importante na minha vida profissional, que foi a Anita Seeger, que foi uma terapeuta ocupacional, que foi aluna da Dinés direta, e que quando eu cheguei para trabalhar com ela, ela falou para mim, eu lembro que foi tipo na segunda semana de trabalho. Nós recebemos aqui muitas crianças com distúrbios alimentares. Eu falei, oi? Né? Ok, né? Eu já tinha ouvido falar, né, sobre essas questões em relação à integração sensorial, mas nos Estados Unidos, né, essa prática clínica e o encaminhamento das crianças para esse tipo de prática clínica, ele era já muito mais acontecia, né, numa escala muito maior. Então, eu estava lá, eu falei, bom, vamos. Eu falei, olha, falei para ela, vou precisar entender um pouco melhor sobre isso, né? Porque eu tenho prática clínica, eu já tenho um percurso clínico, mas eu nunca trabalhei diretamente com isso, então eu vou precisar de muita ajuda. E naquele momento, né, eu fui entendendo esse contexto dela, e o contexto dela era de uma terapeuta ocupacional, né, de integração sensorial, que usava prioritariamente essa técnica, e que havia trabalhado em enfermarias neonatais, especificamente com crianças que tinham um histórico, né, de sondagem e de dietas enterais. Então, foi aí o meu primeiro contato. Começo a trabalhar diretamente com a Anita nessa prática clínica, e aí esse negócio me encantou, né? E aí, quando eu retorno ao Brasil, eu consigo algumas parcerias importantes nessa trajetória, que é da minha amiga Sandra, da Jaque Fono e depois da Mari, que vem compor isso com a gente. E aí a gente começa, né? Eu e a Sandra vamos por um caminho que a gente escolhe. A Sandra já tinha também um acúmulo dessa prática, até com os pacientes neurológicos, e depois ela começa a ampliar a partir do olhar dela, e ela vai falar disso um pouco, mas a gente consegue falar, não, nós vamos junto nesse percurso, e aí a gente começa a se aprofundar nesses estudos. Então, o referencial que eu vou falar é da integração sensorial, né, dos distúrbios sensoriais, o que eles interferem nas questões alimentares, e de um protocolo, uma técnica específica, que é o que a gente vem estudando há alguns anos, que é o SOS Approach to Feeding, que é algo que a gente, né, vê muitos resultados, que a gente acredita e que incrementou e nos ajudou muito na nossa prática cotidiana. Então, vou tentar ser breve. Como eu falei para vocês, né, a gente teria dias aqui para falar sobre tudo isso, mas por que a terapia ocupacional, né, se ocupa das questões alimentares, né? Especialmente porque a alimentação ela é um processo essencial e primitivo, né? Então, o desenvolvimento humano ele está baseado também nas nossas questões alimentares, e é o que possibilita que organismos vivos assimilem alimentos e absorvam nutrientes para a manutenção de funções vitais, como desenvolvimento celular, crescimento, movimento, reprodução e manutenção da temperatura corporal, né? Ou seja, para nós que trabalhamos com o neurodesenvolvimento, a alimentação é uma questão fundamental. A alimentação ela é uma das tarefas sensoriais mais complexas que qualquer ser humano enfrenta desde sua vida intrauterina, e isso vai ao longo da vida, né? A gente vai vendo diferentes padrões, a gente vai vendo mudanças nos padrões alimentares dos seres humanos, que vão desde, né, assim, as mães vão contando um pouco da introdução alimentar dos seus filhos, elas vão contando das fases, né, que come, que para de comer. Depois, na velhice também, a gente tem, né, um índice bastante grande de idosos que param de comer, que diminui essa ingesta. Então, é algo que nos atravessa,
né, nos atravessa culturalmente, de forma comportamental e de forma sensorial o tempo todo, tá? E ela consiste em uma atividade humana extremamente demandante, né? Porque ela vai depender de múltiplos aspectos e de um processamento sensorial que precisa estar acontecendo de forma complexa, completa e dinâmica. Então, dessa forma, né, durante a alimentação, a gente precisa integrar todos os nossos sistemas sensoriais e há uma conexão intensa das nossas portas de entrada, ou seja, a exterocepção, ou o que a gente chama, na verdade, de informações ambientais, ou seja, quando a gente vai comer, a gente tem milhares de informações sendo processadas e que vão trazer um pouco deste universo multissensorial que a comida traz para a gente, tá? E aí a gente vai ver, né? Especialmente alguns sentidos, eles ficam muito ativados, especialmente o olfato, a gustação, o sistema visual, o tátil e o auditivo. Embora a gente vá ver, né, no estudo das questões alimentares, que há uma prevalência de outros aspectos, né, que a Sandra vai falar um pouquinho mais, que são as questões de praxis oral, mas sensorialmente a gente está imbuído de milhares de informações que vão chegando o tempo todo para a gente durante o ato de comer. Ela é um trabalho, né? A alimentação é um trabalho intenso de processamento das informações sensoriais e tem um papel fundamental, né, dos sistemas que a gente estuda mais profundamente na integração sensorial, que são os sistemas vestibular, proprioceptivo. E isso, né, a junção desse multissensorial, desse multifatorial, com a fundação desses sistemas, ela vai dar o que a gente chama de um arcabouço de movimentos e habilidades que a gente chama de praxis oral. Tá? Então, além dessas informações oriundas de fora e produzidas nesse corpo, né, que vão juntar a exterocepção, ou seja, as entradas ambientais de todos, do que o alimento causa, a partir desses sistemas que captam as informações do ambiente, mais as nossas habilidades, né, com o nosso corpo, com o nosso esquema corporal, com a nossa postura, com a nossa respiração e com o nosso movimento, que vão gerar essas capacidades e qualidades da nossa praxis oral, a gente também tem uma produção interna de fatores, que é o que a gente chama hoje de interocepção, né? Ou seja, a partir do momento em que o alimento chega no nosso organismo, a gente também tem todo o processo digestivo, que às vezes não é tão confortável, a gente tem as informações viscerais, a gente tem as nossas informações cerebrais, né, de saciedade, de dor, de conforto, desconforto, mal-estar, bem-estar. Então, são muitas informações que acontecem, que são geradas, né, de fora para dentro, de dentro para fora, e tudo isso junto e misturado. Então, é muito, muito bonito ver todo esse processo, porque ele é realmente complexo e a gente precisa pensar nele quando a gente pensa nos distúrbios alimentares e na incidência desses distúrbios, tá? Então, desde a fundação dos seus estudos, né, a doutora Dinés, que é a grande mestra, né, nossa grande mestra e a pessoa que fez esse construto sobre a integração sensorial, já nos seus primeiros estudos, ela vai dizer, existe algo que se chama praxis oral e que isso faz parte das competências de prática, né, dos profissionais que atuam com o desenvolvimento humano, né? E dessa forma, dentro da primeira avaliação que ela faz, que é uma avaliação que chama CIPT, ela coloca que os terapeutas ocupacionais, especificamente, eles vão ver algumas habilidades desse sujeito, né, que são muito ligadas à organização desse esquema corporal, incluindo face e boca, então os movimentos de língua, a imitação dos movimentos de lábios, movimentos de mandíbula, e, além disso, né, vai fazer todo o estudo dos demais sistemas para entender como acontece a recepção dessas informações, tá? Aí, quando a gente vai pensar, né, nos distúrbios alimentares no TEA, dentro dessa clínica especificamente, né, que é disso que a gente está falando hoje, neste momento, a gente vai ver que, ao longo, né, dessas novas classificações, dos níveis de suporte,
O distúrbio alimentar e a seletividade alimentar, ela passou a ser um componente muito importante do critério diagnóstico, né? Então, hoje, muitos médicos, os pediatras, os psiquiatras, os neuros, eles vão colocar o distúrbio alimentar e a seletividade alimentar como um fator bastante relevante para o processo do diagnóstico de TEA, tá? E aí eu vou só contextualizar um pouquinho, né? Retomando um pouco o que a gente foi falando também esses dias, que a gente tem um aumento, né, de prevalência nos casos de TEA muito significativo nos últimos anos, e que isso vem estabelecendo novos critérios diagnósticos, e é inclusive neste momento que os distúrbios alimentares aparecem de forma muito relevante, tá? Os números de 2023, eles indicaram, né, que uma a cada 54 crianças apresentavam questões neurodivergentes que se enquadravam nos diagnósticos de autismo, né, do suporte 1 e 2 e 3, a partir, né, dos órgãos americanos aí de controle de doenças. E é importante salientar que a incidência de doenças para a construção de dados epidemiológicos, ela leva muito em consideração os aspectos sociodemográficos, os grupos populacionais específicos, os métodos de identificação, a capacidade técnica e tecnológica para esse diagnóstico e notificação. O que isso quer dizer? A gente vê, né, que esse aumento de casos ele também vem de acordo com o aporte maior de instrumentos diagnósticos realizados pela equipe multiprofissional. E hoje, essa avaliação dos distúrbios ou transtornos alimentares, ele está muito evidenciado nessa clínica, e hoje a gente recebe muitas crianças também para esse tipo de avaliação como algo de muita relevância para se pensar nessa clínica como um todo. Os distúrbios alimentares, né, nas crianças do TEA, elas são muito comuns, e embora, né, a gente não consiga ter uma exatidão dessa porcentagem, a gente vai vendo que também há uma diferença da definição do distúrbio alimentar nessa população, ou seja, a gente vê, sim, uma gama muito grande de elementos sensório-motores, né, ou seja, de integração sensorial e de base de desenvolvimento que vão permear e atuar nas questões alimentares dos autistas, mas a gente também vai ter outras questões ligadas a alguns comportamentos. Então, a gente vai ver, por exemplo, comportamentos de regurgitação, que daí são ligados a outros fatores que também estão ligados a algumas comorbidades do transtorno do espectro autista. Então, em geral, a gente vê as questões alimentares se manifestarem muito precocemente, tá? Já entre o primeiro e terceiro ano de vida. É muito comum que a gente, dentro da anamnese, do momento que a gente colhe a entrevista para admissão de qualquer paciente para a avaliação, a gente já vai ver alguns históricos alguns marcos que chamam muito atenção em relação à amamentação, pega, capacidade de sucção, enfim, a gente tem alguns marcadores que a gente já vai entendendo ao longo do tempo que são bastante relevantes. A gente vai entendendo, né, ao longo do tempo, que as questões metabólicas e intestinais no autismo, né, que foram pautas aí dos últimos encontros, ela também fazem que os sintomas como pobre apetite e constipação agravem muito essa situação. E numericamente, né, para vocês terem uma noção, de 60% a 88% das crianças com TEA apresentam questões alimentares, né, de alguma natureza. E essas crianças dentro do espectro, elas podem ser tanto classificadas como seletivas ou restritivas. Quando a gente fala em crianças restritivas, a gente já está falando do distúrbio alimentar já instalado, né? As crianças seletivas, em geral, elas têm um padrão onde elas comem 5 classes alimentares. Então, a gente não tem uma vastidão, né, de alimentos que essas crianças consomem, mas a gente tem ainda uma zona um pouco mais confortável quando a gente compara com as crianças que têm, de fato, uma restrição e um distúrbio alimentar já instalado. Então, quando a gente pensa nisso, os fatores que precipitam tal condição nos autistas,
ela leva em conta uma variedade de fatores, e esses fatores são as respostas sensoriais inadequadas, ou as hiperrespostas a texturas, cor ou temperatura dos alimentos, comportamentos ritualísticos ou restritivos ligados à alimentação, desafios da regulação emocional nos momentos da refeição, por questões sensoriais ou comportamentais, dificuldades relacionadas à coordenação motora fina, e o que vai afetar muito a alimentação, desafios do processamento sensorial, que vão também ditar, né, todas essas dificuldades que podem ser isoladas ou podem ser conjuntas. Outros fatores também que são muito relacionados, né, às questões aí das dificuldades alimentares são as questões posturais, as questões respiratórias, que interferem drasticamente na questão alimentar também, tá? É muito importante a gente diferenciar entre os problemas alimentares gerais, né, que incluem todas as questões relacionadas envolvidas na temática da seletividade alimentar, como aversão a certas texturas, cores de alimentos, distúrbios alimentares clínicos específicos, como anorexia, bulimia, transtorno de alimentação seletiva, enfim. Porque hoje, né, a gente recebe uma quantidade bastante grande dessa população, como, né, a queixa principal do distúrbio alimentar, e muitas vezes, quando a gente começa essa investigação, a gente começa a fazer algumas perguntas para a família em relação a essa clínica, né? Ou seja, quais os médicos, se essa família já passou por um gastro, se ela já fez um acompanhamento com uma nutricionista, se ela sabe como estão as questões metabólicas dessa criança, se ela sabe desse funcionamento intestinal, que são coisas que eu acho que a Mari vai falar para a gente hoje. E aí, em geral, a gente vê que essa linguagem ela ainda está muito pouco difundida, ou seja, que a gente precisa fazer um filtro nessas informações, até para entender se o que fica gritante nessas crianças, de fato, é a questão sensorial. Então, hoje a gente já faz um combinado com essas famílias, quando elas chegam, olha, eu vou olhar para todos os fatores sensoriais, mas eu vou precisar muito da sua ajuda para a gente pensar mais profundamente no caso clínico do seu filho, da sua criança ou do seu adolescente. A gente vai precisar olhar para todos esses fatores, até para a gente ir isolando o que está saudável, o que está funcionando de fato, e à medida em que isso estiver funcional, a gente vai fazer uma investigação dos fatores sensório-motores de forma bastante aprofundada. Então, no TEA, a gente vai ver todos esses fatores, né, que são a dor abdominal, o estresse e ansiedade, as alterações epigenéticas, os distúrbios gastrointestinais, os desafios alimentares e nutricionais, os desafios metabólicos, os problemas ortodônticos, né, e de saúde bucal geral, que a gente tem muita dificuldade de acesso a essa higiene bucal muitas vezes, a desregulação imunológica, né, que a gente também veio construindo aí nos outros encontros, para quem quiser ver, os problemas endócrinos, distúrbios de sono, constipação, diarreia crônica e o refluxo. Além disso, né, também dentro aí das intolerâncias, das sensibilidades, os problemas aditivos alimentares, as dificuldades com determinadas texturas, algumas sensibilidades a alimentos específicos, que é essa investigação prévia que a gente vai ter que ver, né, e vai ter que pensar. E aí, nas últimas pesquisas realizadas, né, a gente vai ter que 83% das crianças com autismo, elas vão ter algum tipo de restrição no repertório alimentar, tá? Se elas não tiverem várias, elas vão ter um específico, né? Em geral, não comem verduras, não comem frutas, não comem alimentos com características mais orgânicas, né? Até porque esses alimentos trazem, na sua questão sensorial, o imprevisível, né? Então, você abre uma fruta, você não sabe se ela tá mais durinha, mais molinha, mais docinha, mais verdinha, né? Então, ela tem essas nuances, e essas nuances, essa imprevisibilidade para os autistas, ela é algo bastante difícil, né, de manejar, digamos assim. Dos que não têm, né, padrões de muita restrição, a gente vai ver 67%
que são reconhecidas como os comedores exigentes, né? Ou picky eater, né? Como a gente costuma chamar também. 69% já tem uma dieta instalada e tem muita dificuldade em aceitar novos alimentos, então isso também é um padrão. E aí também tem uma parte que é de 60% que alguns não vão experimentar e outros não vão acertar comer. Então, 69% não aceita nem experimentar e 60% às vezes aceita, né, a aproximação, a manipulação, aceita cheirar, mas não aceita comer o alimento. Então, ela fica, né, aquela criança que rodeia, rodeia, rodeia. A gente olha e fala, nossa, ela está até que aceitando bem, mas na hora de chegar a comer, ela não vai conseguir realizar essa ação, tá? Então, quais são esses padrões alimentares que a gente vai ver mais predominantemente nessa população? Então, um desejo muito forte por alimentos específicos, né? Em geral, são alimentos industrializados, e, em geral, esses alimentos vêm sempre na mesma embalagem, com a mesma cor, com a mesma textura, né? Então, mudar a marca, mudar os padrões para eles, em geral, é muito difícil, muito nesse raciocínio de que esse imprevisível é muito complexo para eles, tanto do ponto de vista sensório-motor, quanto do ponto de vista comportamental. Alguns vão eliminando alimentos que já comiam anteriormente em suas dietas, então, às vezes, a família vem com esse relato, olha, essa criança comia, foi deixando de comer, eu não consigo entender por que isso está acontecendo. Muitos precisam de distração para comer, né? Ou só comem com tablet, ou só na televisão, ou sem olhar para a comida, né? A família tem que fazer o ato mesmo, né? De alimentar essa criança. Alguns ficam muito agressivos ou agitados na hora das refeições, né? Fazendo uma esquiva bastante clara nesses momentos. Algumas consideram o alimento como algo a repudiar, especialmente frutas e vegetais, né? E vão manifestar isso com náuseas, vômitos, vão falar eca, vão sair correndo, querem lavar a mão, querem se limpar. Outros vão apresentar um medo extremo, inclusive, em tentar comer alimentos novos, inclusive, muitas vezes, com esse medo de não dar conta dessas habilidades de praxis oral. Tem alguns que farão uma recusa alimentar completa, então, em geral, essas crianças são as crianças muito graves e que só se alimentam, especificamente a maioria, só de leite ou fórmula, e são muitos, não são poucos. Alguns vão necessitar de muitos rituais ou rotinas muito rígidas, né? Então, comer em ambientes não generalizados e estar num outro contexto vai impactar muito. E é uma das coisas, né, que as famílias trazem com uma queixa constante. Catu, eu gostaria muito de poder viajar com o meu filho, mas eu sei que a questão alimentar vai ser uma questão muito complexa. Eu sei que ele não vai comer, né? Eu sei que vai ser muito difícil isso para ele. Alguns estabelecem padrões visuais ou características morfológicas dos alimentos. Isso é extremamente comum no autismo. Então, a gente vai ver uma preferência por uma gama de cores que é bastante relevante, né? Em geral, eles preferem alimentos pardos e que tem ali a gente fala, uma paleta, né, de alimentos sem cor, porque, obviamente, na maioria das vezes, né, não tão óbvio assim, mas a maioria das vezes, os alimentos com pouca cor, eles também têm pouco cheiro e também têm menos surpresas, né, na hora de serem comidos. E eles apresentam, em geral, também muitas dificuldades com cheiro, né? E eles verbalizam e a gente vai notando isso já desde a apresentação de qualquer coisa para comer, que não precisa ser nem necessariamente comida. À medida em que o alimento vai se aproximando, a gente já vai vendo essa criança bastante agoniada. Dentro, né, do que a gente entende como tratamento de terapia ocupacional para os distúrbios alimentares, para as crianças dentro do espectro, né, a gente vai ter uma avaliação bastante abrangente. Então, às vezes as mães falam assim, olha, mas as questões, ele só tem questões alimentares, né? A gente não consegue fazer um bom levantamento e um bom diagnóstico das questões alimentares dessa criança se a gente não fizer
uma avaliação completa e bastante complexa das questões sensório-motoras, e isso envolve uma avaliação completa de integração sensorial, seja ela, né, em diversas áreas e dos aspectos sensório-motores da criança. E, na verdade, muitas vezes, essa avaliação ela é até um pouco mais extensa que as demais avaliações, porque a gente acaba chamando essa criança e fazendo uma aproximação do alimento bastante sutil e bastante cuidadosa, inclusive para a gente poder depois introduzir as questões do tratamento. A gente vai olhar para o desenvolvimento das habilidades motoras, né, que estão associadas às questões motoras grossas e motoras finas, o uso de utensílios, a manipulação, como essa criança lida com as texturas dos alimentos, como elas se envolvem aí nesse ambiente, né, da alimentação em casa, na escola, e no ambiente do consultório. A gente precisa muito, né, do trabalho aí em conjunto com a questão nutricional, né? Então, muitas vezes a gente liga para a Mari, liga para os nossos colegas, né, outros nutricionistas, médicos, pedindo ajuda, né? Que caminhos a gente pode tomar, porque essa medida educacional nutricional, ela precisa envolver a família, ela precisa envolver outros pares, ela precisa envolver a escola também. A gente também precisa, muitas vezes, né, de estratégias para enfrentar esses desafios emocionais. Essas crianças, elas sofrem com isso, né? E elas sofrem por várias questões. Porque tomar contato com materiais sensoriais, né, com esse mundo ambiental sensorial da comida é muito desafiador para as crianças, tá? Bem como sentir fome, tá? Porque a gente tem muitas crianças que, embora restritivas, sentem muita fome, né? Não dá para a gente julgar, né? E falar, ele não está comendo, né? Que é aquela máxima, deixa que uma hora ele vai comer, né? Muitas vezes a gente vê e percebe que essa criança chega para nós num estado de fome absurdo, né? Inclusive ela está mais irritada, então a gente precisa compreender isso, ler isso e poder auxiliá-la nesse processo. Pensar, né, que a questão da alimentação ela também promove autoestima e autonomia, né? Então, tudo que envolve o preparo do alimento, envolve a escolha, né? Então, a preparação, comprar no supermercado, participar em grupo. A gente vê quando eles começam, né, as crianças que a gente tem, que se encontram nesse momento da alimentação, e aí um vai falando, olha, come, tá uma delícia, eu preparei tal coisa para você. Então, o envolvimento nessas atividades ele é bastante gratificante para as crianças e ele é uma ferramenta muito importante para a promoção, né, da autonomia, da autoestima e também para a gente avançar aí nas etapas da alimentação. As adaptações do ambiente, né, elas são fundamentais, então, os ajustes nas cadeiras, o instrumental a ser utilizado, o tipo de colher, o tipo de prato, a quantidade de comida disposta para a criança, né, ter mais facilidade nesse processo. Então, também é algo que a gente olha, avalia e faz um acompanhamento. E essa colaboração interdisciplinar, que ela é fundamental, né? Eu não faria o trabalho que eu faço hoje sem a parceria dos meus colegas médicos, que, né, tanto nos encaminham quanto vão monitorando junto conosco esses quadros, né? Sem a Mari, sem a Sandra e sem a Jaque, né? Nem vou falar que a gente precisa realmente criar estratégias, planos de tratamento e trabalho, além de outros profissionais também, né? Tem muitos casos que a gente tem colocado a fisioterapia para nos ajudar, ela tem nos ajudado muito nas questões posturais dessas crianças, respiratórias, então isso tem sido fundamental para o sucesso terapêutico. Então, Tá tudo, na 2 terapia minutinhos, tá ocupacional, tudo. estou terminando, é o último, prometo. Quando a gente pensa nessa perspectiva de tratamento mesmo, então a gente tem uma abordagem que ela é longitudinal. Eu falo sempre para as famílias, eu falo, olha, você está me trazendo um problema complexo, um problema de saúde pública, tá? Um dado aí importante, os distúrbios alimentares afetam
em média, 60% da população mundial, né? Não só da população de autistas ou de neurodivergentes de qualquer ordem, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Então, a gente vai lidar com problemas sérios, com impactos relevantes, se a gente não cuidar, né, dessas crianças muito prematuramente nessas questões, a gente vai ter muitos prejuízos do desenvolvimento de uma maneira geral, tá? Então, a abordagem de tratamento, ela começa com uma abordagem de corpo todo, né? E aí que entra, né? Atender essas necessidades sensoriais e motoras de corpo todo, numa intervenção que é baseada em estratégias tradicionais de integração sensorial e que, nessa fase, vão estar muito focadas e localizadas nas atividades sensório-motoras, tá? A gente passa pela fase sensorial oral, que daí a gente tem as atribuições que o terapeuta ocupacional vai poder fazer, que estão ligadas a essas habilidades, né? Mas a gente tem um trabalho muito, muito relevante da fono nessa etapa, especialmente aqui no Brasil, né? Pela nossa legislação, pelos nossos códigos de ética, é importantíssimo que a gente chame essa parceria e que a gente tenha uma fono trabalhando conosco para que ela faça esse trabalho. E também a próxima, né, que são as habilidades motoras orais, que a gente vai pensar, né, nessa promoção do controle das estruturas orais, então, os turnos, as questões do lábio, da língua, da bochecha, né? Então, nessas duas fases, sensorial oral e da habilidade motor oral, a gente tem uma entrada muito maciça e importante da fonoaudiologia. A gente tem, dentro das sessões, toda uma parte de exploração não oral do alimento, né? Onde a gente vai aumentando a tolerância aos cheiros, aos sabores, às texturas. E isso vai ser o precursor, né? Para que a criança consiga colocar o alimento na boca e depois consumi-los para a nutrição, né? Então, essas atividades, elas sempre têm que ter um caráter lúdico, mas elas têm como preceito o alimento como centro dessa intervenção, né? E depois a gente chega na exploração oral do alimento para o consumo, onde o objetivo, obviamente, dessa fase é que essa criança já tenha uma tolerância maior, que ela já tenha um repertório amplo dos alimentos, e essas atividades, elas são baseadas já em alimentos, que nem que não sejam muitos, mas que a criança já consiga, de fato, começar a comer. E óbvio que o nosso objetivo fundamental e aonde a gente quer chegar com isso, né? Que essa criança coma em ambientes funcionais, ou seja, que ela não coma só no consultório, que ela coma no consultório, que ela coma em casa, que ela coma em espaços de lazer, que ela coma na escola. E aí, para terminar, esse, né, esse é uma das minhas inspirações, o meu afilhado, mas eu tenho muitas todos os dias com as crianças que eu atendo no consultório. E eu acho que essa cena é muito significativa, porque né, essa coisa da alimentação, ela passa por muitos aspectos, e esses aspectos, né, além de sensoriais, eles também levam muito em conta, a gente precisa muito das famílias conosco nessa trajetória, a gente precisa muito umas das outras para pensarmos na intervenção, né, em todas as áreas, de atuação que a gente tem dentro do consultório, a gente vai pedindo ajuda para as pessoas para que isso aconteça de forma mais rápida e para que a gente tire essas crianças do risco e que a gente as deixe mais alimentadas, mais felizes, as famílias menos angustiadas, porque a alimentação é isso, é muito complexo e ela mexe, né, com o nosso emocional, com o nosso social, com o nosso nutricional e ela é fundamental aí para a nossa vida. É isso. Obrigado. Obrigado, Catu. A gente sabe que é um tema bastante extenso, né? E falar em pouco tempo é um desafio maior ainda, né? Então, assim, quem tiver perguntas, pessoal, pode colocar no chat, né? Eu vou aqui organizando. E agora eu passo a palavra para a Sandra, tá? Deixa eu só ver. Aí.
Oi, pessoal. Bom, como a Catu falou, é um trabalho mesmo em conjunto. Não Sandra, só põe no adianta, modo apresentação, você não prefere? não Aqui, foi já? não, No, clica aqui embaixo, ó, no meu já tá. na tela cheia. Não, Tá, tá, tá cheia. Não, não tá para vocês? tá, não, inteiro assim, não, só tá mostrando os slides na lateral, você tem que clicar aqui embaixo, ó, no modo Peraí, eu cliquei. apresentação. Só um minuto. Deixa eu ver o que eu fiz. Hum. Deixa eu ver, Ellen, porque para mim tá aparecendo. Eu cliquei e tá aparecendo. Só um minutinho. Se não, Tá em tela cheia para mim, ó, e para vocês não tá, né? não. Mas não tem problema. Pode seguir, o importante é o conteúdo. Vamos lá. Gozado, para mim tá em tela cheia. Bom, vamos lá então. Como a Catu falou, esse é um distúrbio, né? É um transtorno que a gente não consegue trabalhar sozinho. A gente vai precisar mesmo de uma equipe, e dentro dessa nossa formação, né, que eu e a Catu, nós nos propusemos a mergulhar mesmo nessa formação do SOS, lá a gente vê que, de fato, nós precisamos de uma equipe. Fono, TO, Nutri, Psico, Gastro, Físio, Pediatra, Psiquiatra, quer dizer, eu acho que assim, é uma das patologias que requer muitas pessoas aí envolvidas, né? Então, para começar, né, falar um pouquinho aí da questão da fonoaudiologia, nós vamos, como a Catu já falou, observar, gente, um alto índice desse transtorno no quadro do TEA. Até porque, como a Catu falou, como envolve a alimentação, eu acho que é a única função que nós temos no corpo que envolve tudo, né? Envolve todos os sentidos, envolve todos os sistemas. Então, por isso que, como no TEA a gente vê muitos, né? O processamento sensorial dessas crianças apresenta muita dificuldade, né? Apresenta muito transtorno, então não seria diferente a gente ter em relação à alimentação. A gente vai ver, né? A Catu também falou, eu já encontrei pesquisas que 90% das crianças, né, vão apresentar algum tipo de transtorno que pode tanto ser acompanhado como causas orgânicas, sensoriais e emocionais. E nós, muitas vezes, numa mesma criaturinha, nós vamos ver as 3 causas aí fazendo parte desse transtorno aí de alimentação. Então, dentro das causas orgânicas, nós vamos ver quadros alérgicos aí importantíssimos, tanto que hoje os pediatras, né, já costumam a indicar para a família para fazer todo aí um quadro do que essa criança é alérgica, porque a alergia também leva a uma disfunção alimentar, até provocando uma alteração gastrointestinal, e as alterações gastrointestinais vão provocar um efeito orgânico nessa criança, que vai fazendo com que ele não coma para não sentir um incômodo, né? Sandra, Nós só vamos... uma coisa, você está mudando. Você mudou o slide ou está no primeiro ainda? Não, eu mudei. Porque para nós não tá aparecendo, pelo menos para mim, não tá aparecendo para vocês, pessoal? Não, Aí, pera lá. agora sim. Muda para o segundo. Por isso que muda para o segundo. Você está no segundo slide? Para nós está o primeiro. Volta naquele... Eu não sei por que não está mudando aqui para vocês. Para mim muda e para vocês não. Volta naquele... Eu vou deixar nessa forma de apresentação, que eu acho que aí Tranquilo, tranquilo. Aí você só vai clicando no slide aqui do lado que ele vai mudando. tá bem.
Então, vou continuando aqui, tá? Então, nós vamos ver, né, que também essa criança que apresenta esse refluxo, né, o refluxo é uma das alterações aí gástricas que traz para a gente, né, traz para a criança um efeito horrível, né, porque essa criança que tem o refluxo, o alimento volta e no que ele passa pelo esôfago, ele queima, fazendo com que essa criança também sinta uma dor grande, às vezes ao engolir esse alimento ou durante a própria digestão. Uso de medicamentos também, nós vamos ver, né, que tem medicamentos que vão provocar alguns efeitos aí colaterais, fazendo com que essa criança não coma pelo uso, né, porque o medicamento vai atenuar aí essa fome, essa vontade em comer. E também aí a gente vai ver, como também a Catu falou, essa questão da saúde dental. A saúde dental e a saúde bucal é muito interessante, gente, porque ela altera pH de saliva, né? Toda essa higiene bucal que a gente indica para essa mãe fazer é exatamente para não alterar o pH da saliva, e muitas vezes esse pH da saliva estando alterado, ele vai alterar o gosto dos alimentos. Então, por isso que a gente sempre, né, na nossa orientação, a gente pede para essa mãe estar escovando o dente. Tem crianças que, às vezes, por uma hipersensibilidade aí intraoral, acabam não deixando a mãe fazer toda essa higiene, mas também esse trabalho faz parte, né, vamos dizer, do trabalho da fono, de estar fazendo com que essa criança consiga ir processando um pouquinho mais esse estímulo, muitas vezes, da escova de dente, né? Outra alteração orgânica ainda, como causa orgânica, a gente vê as dificuldades aí posturais. Isso também é outra questão muito importante, porque como são crianças, às vezes, mais magras, crianças que têm pouca massa muscular, essa criança ela tende a fazer certas compensações posturais e isso muda todo esse trato da deglutição. Então, são crianças que muitas vezes compensam postura e compensam principalmente postura em cabeça para fazer uma deglutição um pouquinho mais eficaz. Uma inabilidade oral, motor oral, porque muitas vezes a criança não come porque ela não consegue, ela não sabe o que ela faz, o que fazer com aquele alimento dentro da boca. Então, ela não tem uma praxis oral de língua para fazer uma lateralização, ela não tem um fortalecimento tanto de bochecha quanto de língua para manter um alimento no dente para ser triturado. Então, a gente vai ter que avaliar tudo isso. E a outra questão também, que eu considero como causa orgânica, é esse tônus, né? Oral e global diminuído. Aí também eu considero como causa, né, dessas dificuldades alimentares, as causas emocionais. Então, é aquela criança que muitas vezes, por desespero da família, né, e a gente não julga, tem uma alimentação forçada, né? Principalmente quando a pessoa que está alimentando ela já chega de uma forma como que a criança já cause um afastamento da criança naquela hora, né? E principalmente a gente vê crianças que chegam até nós com experiências traumáticas durante a alimentação. Então, isso a gente vai juntando esse quebra-cabeça, porque, como eu falei, tem criança que tem as 3 causas, né? A orgânica tem essa emocional e vai ter aí uma causa também sensorial, que tanto pode ser global como uma causa sensorial intraoral, que aí vai juntar e vai, de fato, fazer com que essa criança não consiga se alimentar. Então, a gente vai ver, né, dentro da nossa
competência e da nossa experiência, né? E diante de tudo, como até a Catu falou, de tudo que eu estudei na minha vida, porque eu tenho 39 anos aí de fonoaudióloga e comecei lá com os neurológicos, tive que estudar muito toda essa questão de desenvolvimento motor oral, desenvolvimento global para poder entender essa boca, né? Então, a gente vai ver que para uma criança poder se alimentar corretamente, ela vai precisar passar por um processo de amadurecimento. E não é à toa, que é o que eu explico para os pais, que dentro do desenvolvimento, como a criança, né, o bebê, ele primeiro só está deitado, e em 1 ano ele passa para a postura em pé, a boca também tem um desenvolvimento. Então, nós vamos ver que, com toda a cronologia aí alimentar, as funções orais, elas vão crescendo, elas vão amadurecendo e vai dando toda uma conformidade nessa cavidade oral para poder receber certos alimentos, né? E também uma competência sensorial em relação a cada alimento. Porque lá o bebezinho, ele não está preparado ainda para receber pedaços, mas, de acordo com o desenvolvimento dele global, né, tanto de postura, de tronco, a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, essa boca vai ficando mais apta, com uma postura de pescoço, cabeça e tronco mais correta para ir recebendo todas essas consistências. Por isso que a gente vê que, dentro desse primeiro ano de vida, é fundamental que a criança passe por experiências, né? Tanto globais, sensoriais, quanto na boca também. E muitas vezes, hoje, o que a gente vê, né? Crianças que muitas vezes são privadas de algum estímulo, né? Por estímulos aí, e não passam por essas fases aí de uma forma tão tranquila. Aí, nós vamos ver, na nossa avaliação, né? E dentro aí do TEA, nós vamos procurar observar todas essas estruturas orofaciais e quais são as interferências dos sistemas, né, sensoriais, tanto os globais quanto os sensoriais intraperioral, que vão ser, principalmente em muitos casos, que vão ser os causadores aí das dificuldades alimentares. É claro que é um conjunto, porque é o que eu falei, alimentação é visão, é olfato, é gustação, sim, o vestibular, porque tem alimentos que são mais crocantes, fazem mais barulhos. Então, se é uma criança que não suporta muito esse escutar dessa crocância dentro da boca, né? É uma criança que vai rejeitar esse tipo de consistência. Então, nós vamos ter que ver, na nossa avaliação, quais são os causadores desse repulso dessa criança. E por isso que é tão específico que a fonoaudióloga tem que estar voltada para esse tipo de estudo, né? Para o estudo tanto do sensorial global, nós vamos trabalhar com o sensorial global e principalmente o sensorial oral. E saber quais são as etapas de todo o desenvolvimento que aquela criança, muitas vezes, com TEA, veio para nós, e que é uma criança, às vezes, que está com 3, 4 anos, mas tem um desenvolvimento motor oral de um bebê. Então, aí não adianta a gente querer oferecer alimentos que estão muito acima das capacidades dela oral, para poder ir fazendo essa introdução, né? Então, nós vamos observar que na criança autista todo esse desenvolvimento pode estar alterado, sim, desde pequeno. Aí, nós vamos também poder notar, né, que isso numa criança com TEA, muitas vezes a mãe traz essa informação para a gente desde bebê. Então, a mãe fala, olha, era uma criança, entendeu, que não gostava muito de ficar no meu peito, né? Ela não se adaptou à pega, ela tinha repulsa. Tem crianças, às vezes, até que a mãe tem leite, mas que a criança não se adapta em mamar o seio. E quando a mãe coloca a mamadeira, a criança aí mama. Por quê? Porque o seio, ele tem cheiro, o seio, ele tem temperatura.
né? O seio, ele tem o formato do bico da mãe. Então, todas essas características sensoriais, se é uma criança que vai começar a ter alguma questão, ela já pode estar apresentando isso lá quando bebê, né? É uma criança que a transição das consistências vai ser uma criança que vai dar muito trabalho. Então, são mães que falam, olha, a hora da alimentação era a hora mais tensa do meu dia com o bebê, porque ele já começava a chorar, eu começava a mostrar o cadeirão para ele já começava a chorar, porque ele já sabia que ele ia se alimentar, então já causava uma grande tensão em toda essa família, né? E a gente vê, né, gente, que a alimentação aí, eu acho que a gente que é mãe, parece que se você não está vendo o seu filho alimentado, se seu filho não comeu, é uma das coisas que tira, né, a gente do trilho. Então, eu fico imaginando realmente essas mães, né, dessas crianças dentro do espectro que têm uma dificuldade alimentar muito grande. É muito sofrido para a família toda, né? Então, unido a todas essas dificuldades, nós vamos ver que esse bebê, essa criança aí, ela vai apresentar também as dificuldades sensoriais globais. Então, rejeitando o contato do alimento desde pequeno. Claro que depois, na avaliação, a gente vai, né? A fono e a TO, nós vamos ter que nos juntar para ver por que recusa. É consistência, é visual, é cheiro, entendeu? O que está causando nessa criança? E principalmente, eu acho que na avaliação, é o grande trunfo da gente, é a gente pegar, de fato, a causa, né? Qual sistema está mais alterado para a gente começar a trabalhar? E isso, às vezes, leva um tempo até após essa avaliação. A criança também, né? Vai dar sinais, como eu falei, de recusa. Vira o rosto diante do alimento, apresenta muitas vezes só de olhar ou manusear náuseas. São crianças que nauseiam quando estão perto do alimento, né? Ou mesmo quando já está com o alimento dentro da boca. Então, é um reflexo de vômito que vem, que aí eu vou ter que apurar, né? Quando está dentro da boca, é o quê? Por que está nauseando? É pela consistência, é pela textura, é pela temperatura, né? Nós vemos crianças que na anamnese a mãe fala que só comiam em temperaturas ambientes. É aquela criança que não come nem coisa fria e nem coisa quente. Tudo tinha que estar na temperatura ambiente. E vão também ser crianças que vão dar sinais para a gente que não conseguem manipular o bolo corretamente. E aí elas choram, né? Porque elas percebem que elas não conseguem. E aí elas choram porque muitas vezes estão com fome, ou então porque elas não conseguem comer por algum incômodo, às vezes, gasto aí, acaba causando, né? Então, quando nós avaliamos aí, né, todo esse sistema motor oral, nós vamos observar um grande impacto, principalmente nesses três sistemas, né? O sistema tátil, o proprioceptivo e o vestibular, né? Então, no vestibular, como eu falei, a gente primeiro vai ter que ver essa questão da postura. Então, como que essa criança ela tá com essa retificação de tronco, de pescoço, que é, né, pescoço e cabeça, que é a nossa especialidade aí enquanto fono, mas como está esse alinhamento? Porque, inclusive, foi interessante que eu fiz uma formação do Castilho Morales, que ele falava que uma joanete dá uma má formação em arcada dentária, porque desalinha toda a biomecânica desse corpo. E eu preciso de uma biomecânica alinhada para eu poder mastigar, tá? Por isso que nós vamos ter que ver, né? Tanto se essa postura está até causando uma dificuldade em mordida dessa criança. E aí eu preciso da ajuda, muitas vezes, do ortodontista, né? Então, veja, quanto mais a gente vai mexendo e vai, vamos dizer, cavando essas dificuldades, mais gente a gente vai precisando aí para estar compondo essa equipe, né?
Outra questão do problema aí vestibular, do sistema vestibular, é aquela criança, muitas vezes, que não consegue parar sentada para se alimentar. E essas, gente, olha, são inúmeras, né? Essa reclamação da mãe é uma grande maioria. Olha, eu tenho que sair com o prato correndo atrás dele, porque ele não consegue ficar parado para comer. E outra, a dificuldade que eu acabei de falar para vocês, né? Muitas vezes um alimento muito crocante que exerce algum barulho e esse barulho vai acarretar diretamente nesse incômodo aí, na questão também do sistema auditivo. Em relação ao sistema tátil, nós vamos ver, né? Uma dificuldade com as texturas, porque é o nosso sistema tátil intraoral que ele vai nos chamar a atenção qual é a textura que eu estou comendo. Se é um purê, eu posso engolir. Se é uma carne, eu tenho que mastigar. É o nosso sistema tátil junto aí com o proprioceptivo que vai nos dar essa informação para a gente poder lidar com o bolo alimentar dentro da cavidade oral. Em relação às consistências também, né? Se é uma consistência mais mole, se é uma consistência mais pastosa, se é uma consistência sólida, se é, por exemplo, uma farofa, que qualquer que for a consistência, o meu sistema motor intraoral, ele vai ter que se adaptar a essa consistência para eu exercer aí a minha função. E é aí que pega na criança autista, entendeu? Porque se esses sistemas intraorais não estão processando bem, estão com alteração, essa criança não sabe o que fazer com o bolo alimentar dentro da boca, né? Outra questão muito importante que o próprio sistema tátil nos dá é a temperatura. Então, se é uma criança, como eu falei, que não suporta temperaturas extremas, então nós vamos ter que começar a trabalhar, sim, tanto congelado quanto quente, para ela começar a ter, vamos dizer, a processar um pouco melhor essas informações dessas temperaturas nas extremas. E em relação aí, né, ao sistema proprioceptivo, que de acordo com, como eu falei, ele trabalha junto com o tátil, então, de acordo com a consistência que eu tenho na boca, é uma praxis oral, é uma postura motor oral que eu vou me adaptar a isso. Então, a gente vê que tem muitas crianças, por exemplo, que elas engolem o alimento inteiro. Por quê? Porque elas não conseguem perceber que aquele alimento é um alimento duro, que ela precisa fazer a trituração. Muitas vezes são crianças, por exemplo, que apresentam uma dificuldade na sucção. Ela tem uma dificuldade proprioceptiva grande nessa questão postural de lábio, que ela não tem. Ela tem a sucção, mas muitas vezes com falta de controle, né? Sucção, respiração e deglutição. Então, esse controle intraoral dessa criança, né, da nossa criança com TEA, vamos dizer, vai estar todo bagunçado. Então, muitas vezes, ela já começa a selecionar o alimento de acordo com a dificuldade motor oral. Se ela vê que ela não consegue mastigar, se ela não consegue triturar, ela vai para alimentos mais moles, alimentos que já dissolvam dentro da boca, entende? Por quê? Porque a criança está percebendo essa dificuldade, tá bem? Então, agora, gente, eu trouxe aqui um filme para vocês, tá? Que eu gostaria de mostrar o filme. Vou passar um pedacinho só desse filme, que é uma criança que ele tem os 3 sistemas que eu falei para vocês alterados, tá? Eu só quero que vocês observem, assim, essa é a dificuldade mesmo dessa criança comer. Olha, você já pode perceber a postura dele, né? A postura dele, como ele pega o pão, a elevação de escápula que ele tem. Olha como ele faz esse jogo de cabeça, muitas vezes, para deglutir. Olha como ele manuseia, né, esse pão na mão, que ele precisa sentir esse pão que ele está comendo. Olha, esse apoio que ele dá aqui, esse apoio de lateralização. Ele precisa desse apoio na bochecha
para ele mandar a informação sensorial para aquele lado, para ele levar a mastigação para aquele lado. Olha essas caídas de cabeça que ele dá, entende? Que ele perde, né? Ele perde esse controle postural, esse controle de pescoço e cabeça. Então, é uma criança, gente, que veio para mim porque ele comia feio na escola e ele também é uma criança com TEA, que tinha uma seletividade, mas ele também começou a sofrer um bullying porque ele comia muito ruim. Então, as crianças da escola não queriam mais comer na mesinha que ele comia, tá? Porque as crianças não gostavam do jeito que ele estava comendo, tá bom? Então, é isso. Sandra, obrigada. Nossa, como é bom, né? Vai complementando, né? As duas áreas, né? Agora vai chegar na parte da Mari, que vai ser mais rico ainda. E, né, quando a gente fala aí dessa postura, né, eu fico mais atenta ainda, né, de quanto que o trabalho da físio é importante para essas crianças, né? E aí, assim, é isso que a gente fala, a gente vai estudando cada vez mais, e aí também eu entrei, né, nesse mundo da seletividade alimentar para preparar as crianças para chegar no processo, né, da alimentação aí, né? Porque aí as pessoas podem perguntar o que que a físio faz? Bastante coisa aí junto, que a semana que vem a gente discute. Vou passar a palavra para a Mari, tá? Para a Mari aí completar esse trio com chave de ouro nesse processo, nessa mesa de hoje. Mari, fica à vontade. Pode se apresentar, falar rapidamente de Pronto. Tá você. dando para ver aqui? Tá. Põe na apresentação, você colocou? Coloquei agora, foi? Ainda não. Ué, Acho que ele vai ficar ué. igual o da Sandra. Mas não tem problema. Mudando os slides, tá ok. Nossa, que estranho. Para mim tá vindo aqui também. Será que eu tenho que mudar? Deixa eu ver aqui. Aquele lugar aqui em cima. Bom, foi? Não, você tem que. Você colocou no modo apresentação embaixo aqui? Coloquei, A tela tá coloquei. cheia para você? Tá. É para nós, não. Para mim, não. Quando Mas eu troco, dá para ver? não. Você tem que clicar aqui. Não. É, para Passa mim. como eu passei, Mari, que eu acho que é alguma coisa aí deu, É, né? eu vou fazer então dessa forma, igual a Sandra Clica. fez. Isso, isso. Deixa eu ver. Bom, Isso. então, um pouco, quem sou eu, né? Eu sou mãe de 2 filhos, tenho especialização na área pediátrica e ebiátrica, fiz uma pós-graduação em doenças crônico-degenerativas não transmissíveis e comecei a trabalhar com seletividade, sou formada há quase 20 anos na área de nutrição. E aí começou a demanda de seletividade alimentar muito maior do que eu imaginava que teria um dia. E começaram a surgir alguns pacientes, né, dentro do transtorno. E eu comecei a fazer cursos, mas aí chegou a hora que eu falei, não, tá na hora de eu me aprofundar, e eu fui fazer uma especialização em nutrição funcional no autismo, na trissomia do 21, TDAH e atraso de neurodesenvolvimento. Eu recebi esse chamado quando a minha filhada teve o diagnóstico, então eu falei, não, é esse o meu caminho, é essa a minha missão, esse o meu propósito. Então, comecei mergulhar nessa área da seletividade alimentar, fiz certificação internacional, acabei escrevendo um capítulo de um livro sobre seletividade alimentar, e essa é um pouco de mim. Então, a seletividade alimentar, né, é importante a gente vai acabar falando um pouco do que as duas falaram, né, minhas colegas falaram, porque não tem como não abordar, a gente, né, estuda pelos mesmos materiais, e enfim. Mas é importante a gente saber que a seletividade alimentar ela pode ser leve, pode ser moderada e pode ser severa, né? E ela é uma comorbidade, muitas vezes, do autismo, tanto que está descrito no Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né? O DSM-5. Então, dentro ali desses transtornos, a gente tem o PICA, que é quando a criança acaba consumindo alimento,
substâncias não nutritivas, né? É muito comum a gente encontrar criança que come tijolo, come terra, chupa pedra, então isso é muito comum também. A gente tem o transtorno de ruminação, tem a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o TARI, que hoje tem se falado muito sobre ele, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, e os transtornos alimentares não especificados. E eles são classificados como uma desordem persistente nos hábitos e comportamentos relacionados à alimentação, que resulta num um consumo ou absorção alterada de alimentos e nutrientes, né, que acabam tendo aí um prejuízo significativo na vida psicossocial e na saúde como um todo. É importante a gente saber, a Catu trouxe uns dados, né, bem aproximados, mas que a seletividade alimentar, ela não está só relacionada ao autismo. A gente tem bastante criança típica, né, apresentando algum grau de seletividade. Então, elas ficam aí entre 25% a 30%, e as crianças dentro do transtorno estão aí apresentando seletividade alimentar entre 67% e 89%. Até por conta das próprias características do transtorno, como a Catu falou, a rigidez, o padrão ritualístico, a sensibilidade sensorial, né, as disfunções sensoriais, medicamentos, que nem a Sandra falou, tem alguns medicamentos que acabam tirando o apetite, acabam desarrumando algumas coisinhas, né? A gente sempre tem que pôr na balança aí e o médico vai fazer isso. Outras comorbidades, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, as disfunções orais, como a Sandra comentou, e as questões comportamentais. Então, o que a gente vê de uma criança que não come é simplesmente ela não comer, né? Mas, como a Sandra falou aí, o que está envolvido nisso, o que a gente não vê? A gente tem as causas orgânicas envolvidas, a alergia, o transtorno do trato gastrointestinal, a dispepsia, o desconforto abdominal, refluxo, disfagia, erro inato do metabolismo, a deficiência de micronutrientes, a esofagite eosinofílica. Então, isso tudo vai ali interferir nesse organismo dessa criança. Como alguém consegue comer se ela está sentindo dor, né? Se ela tem um desconforto, se ela está ali com uma diarreia, se ela está com uma constipação. Então, tudo isso, se ela está com deficiência de nutrientes, isso também pode acontecer e pode interferir na seletividade alimentar. E as questões comportamentais também, os próprios comportamentos disruptivos, as refeições estressantes. Isso é muito comum, até por conta de que várias coisas a gente consegue fazer pelo nosso filho. A gente consegue ajudar ele a calçar um sapato, a escolher uma roupa. A gente consegue fazer isso, mas a gente não consegue se alimentar pelos nossos filhos. E isso gera uma frustração do nosso dever de mãe ali, de nutrir. Então, muitas vezes, a gente acaba estressando porque a criança tem que comer a qualquer custo, né? Alguma situação traumática, um engasgo, aquelas tosses antecipatórias, a criança senta na mesa e começa... Então, isso também, a fixação por determinados alimentos, isso é muito comum também. Então, isso é tudo que pode estar envolvido e muito mais, que nem caberia aqui no slide, de um comportamento da criança simplesmente recusar um alimento. Então, qual é o problema, né, da seletividade alimentar? O que a gente pode ter como consequência? Então, a diabetes, o aumento de insulina, o baixo crescimento, o baixo ganho de peso, até algumas desordens psiquiátricas, como a ansiedade, a depressão, a desnutrição, a obesidade, a fome oculta, que muita gente não fala sobre isso, mas às vezes a gente vê uma criança ali gordinha, comendo uma quantidade grande de alimentos e a gente acha que ela tá bem. E muitas vezes não, muitas vezes ela está com deficiência de nutrientes, ela está desnutrida. Então, isso, a criança comer muito de alguma coisa, não significa ali que ela não está com nenhuma deficiência de nutrientes. Então, quando a gente tem que se preocupar, né, os sinais de alerta para a seletividade alimentar, é quando ela começa de forma abrupta. Então, é aquilo que a Sandra falou, a criança comia tudo, de repente parou de comer, né, do nada. O estresse nos momentos das refeições, na tentativa que a criança coma, oferece recompensa, oferece punição, briga, grita. Então, isso tudo pode, se isso tem acontecido com frequência, é um sinal de alerta. Apatia, a criança, às vezes,
senta ali, fica assim, né, quase não conseguindo se sustentar. A seletividade alimentar tem um período aí da infância que ela pode surgir, né? E acaba aí preferindo uns alimentos aos outros. Mas quando isso se estende e a criança começa a recusar grupos inteiros de alimento, começar a separar por cor, isso também é um sinal de alerta. Quando ela começa a estagnar no peso, tem dificuldade de ganho de peso, demora muito para comer, começa a enrolar, começa a disfarçar, só come quando é pressionada, isso também é um sinal de alerta, queda de cabelo, unha fraca, e esse comprometimento social, né? Quando a criança não consegue sair de casa para um restaurante, para uma viagem, que ali a gente sabe que não vai ter os alimentos de conforto dela, e quando ela tem os problemas intestinais, ou diarreia, ou constipação, ou flatulência, excesso de gases, né? Isso tudo são sinais de alerta aí. Então, assim, eu sempre gosto de falar, entrando já, né, na parte da nutrição mesmo, que é a base, não é um tratamento alternativo no TEA, é a base, porque a gente fala que a nutrição ela é fundamental para todo mundo, né? E quando a gente fala no autismo, fala, não, mas não tem tanto artigo científico assim, então, assim, a nutrição é a base para tudo. É difícil a gente exigir de uma criança um desempenho numa terapia, sendo que ela não tem condições, ela não tem nutrientes para dar ali, né? O nosso corpo é feito de nutrientes, então a suplementação, ela é necessária, porque a criança não ingere, então ela vai acabar ingerindo aí por meio de suplementação, mas precisa ter mudança. A gente come o tempo todo, todos os dias, então ele é a nossa fonte principal. A gente costuma falar que a suplementação é o vento para quem está caminhando na direção certa, né? Então, é importante a gente instaurar essa mudança na alimentação e sempre, sempre, sempre olhar para esse intestino, né? Tem gente que fala que o intestino é o segundo cérebro. Eu, que sou uma amante do intestino, já acho que é o primeiro, que ele está relacionado às emoções. Muito tempo a gente ouviu que a gente era o que a gente comia, mas essa versão foi atualizada para a gente é o que as nossas bactérias produzem a partir daquilo que a gente come, né? Então, esse intestino a gente tem que alimentar com fibras, às vezes não vai pela alimentação, por alimento no começo, mas vamos suplementar, porque esse intestino ele precisa estar funcionando de forma adequada. Então, a gente sempre fala, né, a criança precisa comer, a gente precisa, o alimento faz isso, tem essa propriedade, pode fazer isso, só que como a gente vai ajudar a criança que não come pelo alimento, né? Ela não come nada, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, as estratégias que a gente usa na nutrição, para a seletividade alimentar, a gente faz uma anamnese bem completa, conversa com os profissionais, precisa dessa equipe multiprofissional aí para falar. São vários olhares olhando para a mesma criança, então cada um tem uma visão diferente, vai trazer alguma coisa ali para a gente agregar na nossa conduta. Então, a gente faz uma anamnese bem completa de histórico de vida, quando começou essa restrição, por onde começou, porque às vezes ela, como a Sandra falou, teve início lá no comecinho, na introdução alimentar, como quando o bebê não evoluiu a textura de forma esperada. Então, a gente faz essa anamnese bem completa, identificando aí os gatilhos, como era o padrão alimentar, como está o padrão alimentar, o que foi excluído. Então, dessa avaliação bem completa, a gente vai fazer o plano alimentar. E muita gente não procura o nutricionista com a seletividade alimentar para falar, nossa, vou chegar lá, ele vai me passar um cardápio lindo, maravilhoso, e eu não vou conseguir cumprir porque meu filho não come. E não é assim, né, que a gente faz com pacientes seletivos. A gente tem a base da alimentação que a criança come. Então, eu não posso tirar a mamadeira de uma criança que só toma mamadeira, porque ele é o alimento principal dela. Então, a gente tem que considerar esses alimentos confortos, e manter ele. Então, muitas vezes a gente vai pegar um plano alimentar de uma nutricionista que sim, que tem uma salsicha, que tem ali um miojo, porque é isso que a criança come.
Então, a gente vai fazer pequenas intervenções considerando estratégias nutricionais. Então, junto com a gastro, a gente trabalha muito com a gastro, pede uns exames, por exemplo, o coprológico funcional, que é um exame muito bom, que dá esse padrão digestivo para a gente. Então, a gente vai ver ali, será que esse paciente precisa mais de uma dieta anti-inflamatória, uma dieta antistamínica, uma dieta rotativa? Qual que é a dieta que ele está precisando nesse momento? E muitas vezes a gente não vai conseguir fazer essa dieta de início, porque muitas vezes o alimento que a criança mais consome é aquele que está piorando a seletividade alimentar, por conta da microbiota. Então, a gente acaba alimentando sempre os mesmos bichinhos, e os mesmos bichinhos vão crescendo cada vez mais e vão querendo cada vez mais comida. De uma forma grosseira, seria essa linha de raciocínio. Então, a gente vai pegar algumas estratégias da dieta com algumas propriedades de alguns alimentos anti-inflamatórios, antistamínicos, antifúngicos, e vai começar a inserir ali nesse plano alimentar. Então, a gente vai fazer ou esticamento ou encadeamento, cada literatura aborda de uma forma, né? Então, a gente vai começar a fazer de forma muito sutil. Então, se a gente consegue inserir uma estratégia que seja, a gente vai ter já um ganho muito grande para esse paciente. Então, a gente vai fazendo dessa forma, modificando muitas vezes o alimento. Às vezes a gente não consegue entrar com estratégia nenhuma. A criança tem um padrão tão rígido que a gente começa só quebrando ali a batatinha para ele na hora da refeição. Uma batatinha no meio do monte de batatinha quebrada, e aí depois a gente vai quebrando duas, e a gente vai fazendo dessa forma bem gradual, né? Então, essas são algumas estratégias que a gente usa na nutrição. A Sandra falou uma coisa que é super importante, que a questão da mastigação. Quando a gente mastiga, é o nosso primeiro passo para a digestão. Então, se eu não tenho uma mastigação eficaz, se eu tenho, né, às vezes precisa de água para engolir o alimento e precisa empurrar o alimento não foi, não passou pelo processo de digestão inicial adequado. Então, ele vai uma parte muito grande, um pedaço muito grande para o nosso estômago, que muitas vezes não consegue dar conta também de digerir. E esse pedaço grande vai passar ali para o nosso intestino também, que não tem nenhum pH e nem dente. Ele só era ali para absorver e acaba chegando pedaços muito grandes de proteína no intestino e acabando aí prejudicando ainda mais todo o quadro. Então, é um tratamento multidisciplinar. A suplementação é necessária. Os medicamentos, a gente precisa tomar cuidado também com os medicamentos para abrir o apetite, ou até suplementos, né? Muitas vezes, isso daqui é fitoterápico, pode tomar que vai abrir o apetite. E muitas vezes ele realmente vai abrir o apetite, só que a criança vai comer mais do que ela já come, né? Não vai ampliar para que ela coma novos alimentos enfim, né? Então, claro, quando a gente fala, a criança apresenta falta de apetite, a gente tem que fazer uma dosagem do zinco, né? Ver como que está o magnésio, esse cobre, a gente tem alguns micronutrientes que estão envolvidos na falta de apetite e a gente tem que dosar. Mas esses fitoterápicos e essas medicações aí apenas para abrir o apetite, eles não são muito indicados, né? Para essa situação que a gente precisa de um contexto todo, não só que a criança tenha apetite. Se fosse assim, né? Se deixasse ela sem comer, funcionaria, mas, né, não é o caso. Inclusive, a gente tem paciente que ficou 4 dias sem comer, teve uma crise de hipoglicemia, né? Teve uma hipoglicemia, foi para o hospital e teve que colocar a sonda, porque de fato não comia. E pode acontecer. E de repente precisa usar uma via alternativa porque não está indo, a criança parou de comer e a gente também precisa olhar com um pouco mais de não de carinho, ou até de carinho, mas menos pânico para a via alternativa, porque às vezes ela é necessária para a gente manter a nutrição dessa criança. Então, a terapia alimentar também é indicado quando a gente apresenta o alimento no consultório para a criança, num ambiente diferente da casa dela, isso também a gente pode fazer. E muitas vezes a gente nem apresenta o alimento na forma com que ele vai ser consumido, né? Às vezes a gente está no estágio antes ainda, apresenta
o alimento de brinquedo ou alguma coisa. E não num contexto ali que ele vai brincar de comidinha, porque naquele contexto ele sabe que, que o boneco não vai comer o que a gente está oferecendo ali, né? Então a gente começa uma aproximação envolvendo o alimento aí numa brincadeira, numa exploração de forma divertida aí, porque a gente acaba aproximando esse alimento da criança. E a constância, porque é muito comum também a gente começar a acompanhar um paciente, aí ele tem uma melhora, aí a família fala, ai, não, já melhorou um pouquinho, porque muitas vezes o sonho de uma família é que a criança coma um brigadeiro, né? Que a criança não come nada. Então, e acaba, larga o tratamento, para, ou acha que ficou muito cansativo, não está dando conta, e a gente precisa acolher essas famílias, porque a gente sabe, com toda a demanda que tem, o quanto é difícil colocar as nossas orientações em prática também. Então, isso é uma coisa, me deixo muito disponível, o contato com as famílias. Então, sempre falo, se precisar de alguma coisa, entre em contato. Se tiver com dificuldade, a gente recalcula a rota, porque a gente está junto nessa. A partir do momento que a gente começa a acompanhar um paciente, ele é nosso e a preocupação é nossa e a missão de fazer dar certo também é nossa. Então, a constância nisso é muito importante. E uma coisa que eu quis trazer aqui, que eu acho válido a gente falar, aqui eu também comentei, né, que a gente também tem que alinhar a expectativa, a pressa do tratamento só piora, as mudanças radicais também. Então, não, agora eu vou fazer a dieta sem glúten, sem lactose, sem caseína, porque eu vi que isso vai salvar meu filho. E acaba tirando tudo e aquela restrição que a Catu comentou, né? Então, as mudanças muito, muito radicais, elas normalmente não são duradouras. A gente precisa tomar cuidado com elas. Ter consciência que é uma comorbidade, a seletividade alimentar é uma comorbidade no autismo e que ela deve ser tratada, como qualquer outra comorbidade. Então, o que eu queria trazer também é essa questão que hoje a gente tem acesso a muita informação e muita gente começou a falar sobre o assunto, viu uma oportunidade. Então, assim, para as famílias procurarem as fontes seguras, seguir pessoas capacitadas, centros de referência, como a Ludens, né, e outros também, mas assim, que tenham profissionais que se dedicam a estudar isso e não, de repente, falar só alguma coisa para ganhar público, para ganhar audiência. Isso é muito triste, porque chegam pessoas para mim com algumas orientações e algumas dietas feitas por pessoas que não são nutricionistas, mas que viram, de repente teve uma experiência boa com outra pessoa e acabou reproduzindo aí de forma comercial essa experiência. Então, busquem sempre fontes seguras sobre as informações. E eu acho que de forma bem rápida e sucinta, porque se a gente começasse a falar sobre sobre a seletividade alimentar, a gente ficaria aqui, acho que 24 horas não seria o suficiente para a gente esgotar o assunto. Então, era isso que eu queria trazer um pouquinho da visão da nutrição no tratamento da seletividade alimentar. Obrigada, Mari. Nossa, como sempre, brilhante, né? A gente precisa marcar outra live, né? Uma outra oportunidade para falar sobre o intestino, né? Que você tem uma fala maravilhosa sobre o intestino. Mas é um outro, Amo! né? Tem uma pergunta Amo! aqui que é para você, né? Queria saber se você poderia explicar melhor o que é esticamento ou encadeamento na dieta alimentar. O esticamento ou encadeamento é assim, por exemplo, a gente pega um leite, a criança toma só o leite puro com mais nada. Aí a gente vai pegar esse leite, a gente vai começar a acrescentar um quadradinho de maçã, por exemplo, ou até outro leite. Vamos pegar uma criança que está precisando aumentar a quantidade de fibra. A gente vai pegar 2 ml de leite de aveia e vai colocar naquele leite. E a gente vai modificando de forma gradual e esticando esse alimento, né? Então a criança come ali a farofa. Muitas crianças gostam de farofa. Então, a gente vai começar ali colocar uma proporção
da farinha que ela come mesmo ali, seja industrializada ou qualquer outra farinha, e a gente vai acrescentar, por exemplo, se não é uma criança alérgica, um pouquinho de farinha de amêndoa, né? Mas bem pouquinho. E aí a gente vai aumentando essa proporção. E isso a gente sempre prioriza, depois de um exame bioquímico, aquilo que a criança está em deficiência, né? A gente vê ali o que está faltando e a gente escolhe o alimento que a gente vai encadear primeiro. Então, é essa forma que a gente faz o esticamento ou encadeamento. Muito obrigada, Mari. Pessoal, nós já estamos aqui no nosso tempo, né, estourado, tá? Mas como moderadora, né, eu acho que tá ok, mas a gente está sempre à disposição. Se vocês quiserem mandar perguntas, tem dúvida, a gente vai estar junto na quinta-feira agora. Essa semana nós temos 2 palestras, tá? Então, nós temos hoje, na quinta-feira, amanhã já o link para vocês já vai estar disponível. Na quinta-feira nós vamos estar falando sobre, né, as questões genéticas e desenvolvimento motor, tá bom? Né, lógico, dentro do TEA. E, assim, nós estamos à disposição para que vocês quiserem. Como moderadora, né, agradeço, encerro minha fala aqui, deixo a palavra para a Sandra, né, para a gente poder dar a finalização aqui. Gente, muito obrigada, viu, para todos que participaram aqui. Mari, Catu, foi muito rico, né? Para variar, foi muito rico. Obrigada, gente. Gente, boa noite. A gente que agradece. Obrigada. Até Que mais, agradeço. pessoal. Boa noite. Boa Boa noite.